Boa noite. Boa noite, como estamos? Se vocês querem ligar a câmera neste momento, da gente se ver, da gente sentir a presença um do outro, quem puder, quem quiser, é opcional, claro, mas seria muito bom. Oi, amigos. Eu tô vendo várias pessoas que entraram, né, que estavam participando nos últimos 2 dias. Sim. Muito legal ver esse aprofundamento, né, esse desejo de continuar e aprofundando. E muito rico, né? Então, a gente vai também esperar o Kalim ligar a câmera. O Kalim, se você tá por aqui, se quiser, querido, ligar. É... eu tô muito contente que a gente vai conversar hoje sobre os valores dármicos para uma vida desperta, uma vida mais consciente. É... Muitos de nós, né, talvez sabem de que a consciência, ela não precisa de uma condição para ser reconhecida. Já é aquilo que está sempre presente, né? A gente não tem como não estar conectado, em contato com isso. Só que muitas vezes a gente passa uma vida despercebida, né? A gente não está sabendo da riqueza que está presente, né? Em cada momento. E quando a gente tem um vislumbre, às vezes por quase um acidente, às vezes pela uma busca sincera, profunda, é, a gente entra em contato com essa liberdade incondicional, com né, essa paz profunda. E ao mesmo tempo, para a gente se estabelecer nesse reconhecimento, demanda mais do que simplesmente reconhecer e pronto, né? Por isso que o despertar ele pode ser visto como algo que não depende de nada, ele pode simplesmente acontecer, mas esse processo de incorporar, de viver a partir desse reconhecimento, isso de alguma forma pode ser visto como um processo, né? E que às vezes algumas certas circunstâncias na nossa vida podem auxiliar a gente e propiciar para a gente aprofundar nesse reconhecimento, né? Eu acho que o Kalim vai trazer bastante esses princípios e valores que são baseadas nas leis universais, né? Que são reconhecidas pelos estudos contemplativos do Vedanta e outras tradições não duais. E ele tem um estudo muito rico, né? Ele foi para a Índia várias vezes e ele tem um sincero assim, sede por esses conhecimentos. Eu admiro muito esse trabalho e esse estudo que ele está tendo e trazendo para o mundo. É, eu conheci ele muito tempo atrás, na verdade, 2013, num retiro de Vipassana. É, e depois a gente retomou um contato e através do mindfulness, né? Porque ele também dá a formação de mindfulness e a gente participou no início desse ano no retiro, no curso de formação com Um ele. espaço maravilhoso, Orquestra do Silêncio. Que tal o É, nome dele aqui na sua Orquestra do Silêncio? é um dos passos mais lindos e especiais que eu já vi no Brasil, de retiros No e interior de São Paulo que fica. hum, Muito especial. então, quem quiser dar uma conferida depois, a gente super, super recomenda. São trabalhos maravilhosos que estão fluindo lá. E é isso, eu acho que vou deixar por aqui, né? Em que Kalim pode tomar a palavra e apresentar da forma bela que ele faz, com a presença. Então, aproveitam para vocês sentirem essa transmissão tão linda, cheia de sabedoria. Então, querido, pode compartilhar conosco os Bem-vindo. presentes. Bem-vindo. Olá, boa noite, Mirro, boa noite, Yasmin. Me escutam bem? Boa noite a todos. Deixa eu arrumar a câmera para ver vocês aqui, sim. É alegria demais poder estar aqui com vocês. Quero agradecer profundamente o convite. É sempre inspirador
poder estar trocando sobre isso, contemplando, e ter uma semana inteira, assim, né, com diferentes visões e abordagens, é um presente. Então, agradecer aí, Despertar na Prática, o Miho Yasmin, e desejo que a gente possa, nesse encontro aqui, poder aproveitar esse momento para que isso seja algo valioso na nossa vida e que possa nos conduzir ao que buscamos. Então, a ideia é poder contemplar um pouco sobre a importância de um estilo de vida, né, que é é uma, é um caminho de estudo que faz parte da tradição do Vedanta, na qual eu estou caminhando e aprendendo também, estudando, e, e que nos ensina a, no dia a dia, aplicar de uma forma prática, né, nas ações, na nossa conduta, uma forma de viver que se harmonize com o campo, com a vida, e que propicie uma condição de mente harmoniosa, saudável, tranquila, para que a realização, que é o objetivo último da vida, a meta do ser humano, né, a compreensão da sua essência, entre aspas, a iluminação, como queira chamar, para que ela possa acontecer. Então, a ideia é poder trazer um pouco sobre essa visão, esse caminho, e se for possível da gente poder, enfim, assimilar algo para a nossa vida, maravilha, né? Então, eu estou vendo nos comentários aqui, o Miho dizendo que quem quiser também fazer aí as perguntas para a gente investigar, aí é só deixar no comentário. Em algum momento dessa apresentação, né, das ideias aqui, eu também posso abrir para perguntas. E muito bom ver vocês. Eu estou vendo que algumas câmeras estão desligadas ainda. Faz bastante diferença, assim, poder ver quem está assistindo, porque, de fato, quando tem alguém para falar, né, é direcionado a palavra, assim. Então, não é só uma palestra, né, é uma troca, de fato. Então, faz diferença. Muito bem. Miho, Yasmin, posso começar? Tem alguma coisa inicialmente? Tudo bem? Tá. Tá tudo perfeito. Pode ir fluindo. Só que um detalhe, né? Não sei se ficou claro. A gente desativou os microfones porque às vezes tem uma interferência, até pessoa sem querer abrir o microfone. Então aí quando chegar o momento de abrir para perguntas, a gente vai liberar, né? Para vocês ficarem tranquilos que tá tudo funcionando bem. No mais, tá tudo perfeito. Maravilha. Bom, então é sempre bom a gente ter uma base de contexto para a gente começar essa conversa aqui. E o contexto a gente pode dizer que é qual a situação em que vivemos hoje, né? Qual é a condição humana, né? Porque vivemos hoje e a humanidade sempre viveu. Então, de repente, você se vê aí como uma pessoa tentando ser feliz, né? Então, essa é uma situação comum para todo ser humano, né? Que ele não sabe, de repente você se vê num corpo com uma mente funcionando e buscando ser feliz. Então, a busca base de todo ser humano é ser feliz. A gente quer paz. Por mais que cada um busque de uma maneira diferente, se a gente examinar profundamente, a única coisa que a gente quer por trás de tudo que a gente busca no mundo é ser feliz. Isso é algo que é comum para todo mundo. Então, existe uma maneira de explicar isso extensivamente, que nos conduz a realmente refletir e falar, nossa, realmente
eu estou atrás de tanta coisa no mundo, mas no fim das contas eu só quero paz. É muito bom essa realização, porque ela naturalmente direciona nosso movimento de vida. Naturalmente. Às vezes a gente está agitado e correndo sem saber para onde está indo, né? Isso é muito, muito comum. Então, não é a ideia agora contemplar extensivamente aqui, mas eu deixo essa reflexão, assim, sincera, né? De cada um olhar o seu movimento de vida, assim, e talvez refletir, né? Por que eu estou fazendo tudo isso? E aí, se você realmente conseguir chegar a uma contemplação de que tudo isso é porque você quer estar em paz, aí você se pergunta, mas eu preciso disso tudo que eu estou querendo para estar em paz? Talvez não, né? Talvez não. E a resposta, né, que a tradição de ensinamento do Vedanta nos oferece é que não é talvez, é de fato não. Você não precisa de nada para ser feliz. Só que isso não está sendo visto. Então, eu enxergo o mundo com uma distorção de visão e não percebo que já sou a fonte de felicidade, que já sou pleno e completo. Parece que está faltando alguma coisa. E esse senso, essa sensação de limitação faz com que eu caminhe pelo mundo desbravando aí caminhos variados, tentando conseguir alguma coisa que me complete. Essa é a história, essa é a nossa história, é assim que a gente vive. E o mais interessante é que a gente nunca para refletir sobre isso. E esse é um problema, porque se a gente não para refletir sobre isso, a gente nunca vai conseguir cuidar disso. A vida fica mecânica, automática, a gente vai estar sempre correndo atrás de alguma coisa que a gente não tem certeza do que, e a própria vida talvez vai ensinar que quando a gente consegue o que a gente achava que ia fazer feliz, a gente, de repente, não é feliz nada. A gente tenta outra coisa, outra coisa, outra coisa. Isso não tem fim. Isso não tem fim. E é uma longa história. Merece muita contemplação. Mas como ponto de partida aqui, só para a gente criar um contexto aqui, por que a gente está aqui nesse encontro agora? Porque está todo mundo aqui, de alguma forma, buscando ser feliz. Ou, de repente, se você já é feliz, você está buscando meios para se manter sempre feliz, para nunca mais ficar triste. Ou talvez até, pelo estudo, a gente começa a entender que a ideia não é nem ser sempre feliz ou correr o risco de ficar triste, é descobrir que eu sou a felicidade, né? Então, esse apontamento, ele sempre está permeando todo o caminho de estudo, que é você é a fonte de felicidade. Só que a gente fica repetindo e isso fica teórico às vezes. Ou isso não entra. Ou quando entra o entendimento, rapidamente eu já me vejo de novo sofrendo no mundo, buscando, né? Tudo por causa de uma visão distorcida, realmente, da ignorância. Então, essa busca ilusória pela felicidade cria na mente um conflito, né? Porque eu realmente não vou estar em harmonia com a realidade. Eu estou vendo as coisas distorcidamente, existe confusão, existe conflito. Então, dificilmente eu vou conseguir viver uma vida em harmonia, né? Então, esse apontamento final, que é a realização do ser humano, de que ele é completo em si mesmo, que ele não precisa de nada mais, que ele já é a fonte da felicidade, da paz que ele busca, só pode ser compreendido quando existe uma mente preparada para compreender. É um tanto paradoxo isso, principalmente porque essa compreensão final, ela transcende a mente,
mas a mente se faz necessária. Ela é fundamental que o recurso do intelecto, que é a joia do discernimento, que é o instrumento mais elevado que existe, esse senso de autopercepção, de autoconsciência, ele seja utilizado, né? É assim que a gente tem o discernimento da sabedoria do que é real, do que é falso, né? Então, a gente aqui, pelo menos nesse caminho de estudo do Vedanta, a gente não elimina a ideia de mente, como é muito ouvido por aí. A mente faz parte, o universo é mental, tudo é mente, mas o ponto é enxergar além das limitações da mente, utilizando a própria mente. Então, o princípio aqui de nós estudarmos valores é conquistar uma qualidade de mente tranquila e harmoniosa, ou seja, preparada, suficiente para que esse apontamento que você é a felicidade possa ser de fato realizado. E é dito que a principal razão de tantos poucos buscadores de fato conseguirem compreender essa verdade é a falta de preparação. É isso. Porque uma mente preparada e qualificada, é dito que não precisa fazer muito esforço, ou nenhum esforço, porque a mente natural, ela é espontaneamente livre. Não existe senso de prisão, limitação, porque a realidade é liberdade. Então a gente acredita numa aparência, devido a uma falha de cognição. Mas uma vez que tem ajuste, que tem alinhamento, que a mente, entre aspas, está purificada, né? O véu que nubla a nossa percepção, ele foi eliminado, pronto. Eu vejo as coisas como são. Eu me vejo pleno, perfeito, completo, a fonte de felicidade. Mas, para ficar claro, a ideia da base de uma preparação, de uma mente qualificada, é muito simples, assim. Quando você vai, por exemplo, estudar cálculo em matemática, você tem que ter uma base. Você tem que ter pelo menos um senso de matemática. Tem que saber tabuada, soma, subtração e raiz quadrada, e sei lá o que mais, para daí chegar em cálculo. Não adianta chegar a cálculo e falar, isso é cálculo. Não adianta estar ali, estar na sua frente, está tudo explicado, mas eu não entendo. A mente não está preparada. E assim funciona todo um estudo de campo dármico, de valores, né, do Dharma, a gente vai entender já o que é Dharma, para que exista harmonia, tá? O que é harmonia? É um alinhamento da ordem, ou seja, a gente fala que a mente está pura quando ela está alinhada, clara, cristalina, né? Como é que o Vedanta aponta para esse aspecto de impurezas da mente, as camadas que encobrem a mente, que é dito Malan, Vikshepa e Ajnanam, que são palavras que querem dizer Malan é impurezas da mente, Vikshepa é considerado a extroversão, a distração da mente, e Ajnanam é a ignorância. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, que tipo de impureza, do que a gente está falando, né? A gente está falando de... Tem um ensinamento que diz que tem 6 impurezas que são interligadas, assim, que é Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya. Não sei quem já ouviu isso, mas o que quer dizer? Kama, desejo. Desejo, primeiro, por que existe desejo? Para ser coerente. Eu me sinto limitado, incompleto, insuficiente, desejo me completar. Se eu não tenho uma base de ensinamento filosófica que me norteia, me orienta, eu vou para o mundo tentar me completar. Se eu tenho um mínimo de autoconhecimento, eu começo a entender que o caminho para essa completude
não é a conquista de um objeto externo. Então, eu ainda desejo me completar, mas a natureza do desejo muda, né? Eu já não estou mais desejando prazeres, eu sei que aquilo não me completa, não me satisfaz. É aí que entra o desapego do mundo, por exemplo, né? É interessante que cada pequena reflexão e entendimento que a gente tem, isso repercute na nossa atitude de vida, se é que a gente entendeu mesmo, de inúmeras maneiras. Incrível, assim, inúmeras maneiras. Se você consegue aqui escutar, de fato, e assimilar e falar, opa, peraí, quer dizer que não tem nada no mundo que vai me completar? Sua vida muda completamente. Não que você teve alguma resposta, mas você vai deixar de fazer um monte de ação com a ideia de se completar. Você vai continuar fazendo as ações porque elas têm que ser feitas, mas não porque você acredita que aquilo vai te satisfazer completamente, né? Então, a brincadeira começa, a brincadeira ou o desastre, a brincadeira desastrosa, que é a vida, às vezes, com base na ignorância, né? Começa com essa ideia de desejo, né? Aí tem um campo de investigação sobre desejo, mas aqui, para ser sucinto e só conseguir criar o contexto para o estudo que a gente quer fazer, a gente diz que do desejo nasce a raiva, quando eu não conquisto aquilo que eu quero. Então, raiva, por definição, é frustração do que você gostaria de conseguir. Então, tem um desejo, ele não é atingido, surge a raiva. Não tem jeito, croda, raiva. Mas vamos dizer que você consiga o que você quer. E aí você consegue e aquilo não te satisfaz, e daí você quer mais, porque o fim é se satisfazer, entendeu? Então você quer mais, e você quer mais, e você quer mais. Onde vai chegar esse quero mais, quero mais, quero mais? Olha no mundo hoje, o que está acontecendo quando a gente tem, né, greed, como é que fala isso? Em português é ganância. Ganância. É ganância. Nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Eu quero mais, eu quero mais. E assim, pessoal, a gente vive assim. O que é bonito desse estudo aqui é assim, se você escuta olhando para a sua vida, aí os pontinhos vão se conectando assim, e só da tomada de consciência, a sua atitude perante o mundo vai mudando, né? Então é bom, eu não vou falar aqui que os outros vivem assim, eu falo, a gente vive assim. Eu vivo assim, até o ponto que eu enxergo isso. Eu não preciso mais viver assim. Eu não preciso mais de ganância. Mas se eu não enxergo isso perfeitamente, eu ainda sou ganancioso. E isso é a beleza do autoconhecimento. É você poder olhar para o que é. Não é eu ter uma ideia idealizada de que um dia eu vou ser perfeito como pessoa. É eu olhar o que essa pessoa é, olhar como ela vive, entender os padrões de funcionamento, e aí eu posso ir além dela. Mas eu tenho que entender ela. E aí a gente tem que se olhar mesmo. Por isso que muita gente não está disposto. Porque não está... não é a coisa mais gostosa do mundo poder ver em você aquilo que você acha feio, né? Mas a gente, quando começa a estudar assim, a gente entende que não tem nada de feio aqui. Não é bonito e feio. É a condição, é um fato. Eu não tenho culpa de estar aqui também nessa condição. Vou ter que examinar isso agora. Então, a postura deixa eu olhar qual é a real. Então, a gente... como surgem aí as impurezas da mente? Do desejo, vem a raiva ou a ganância, e eu entro aí em delusão. Fico iludido, morra no mundo, perdido. Não tem jeito. Perdido no mundo, o que acontece quando eu consigo tudo que eu quero, né, a busca sem fim, e vou ficando vaidoso, arrogante, né? Ou, do outro jeito, se eu não consigo tudo o que eu quero e eu fico só querendo, eu entro em competição, fico com inveja, ciúme, inveja. Então, é Mada Matsarya. Competitividade. Esse é nosso mundo, gente. As pessoas vivem assim, nós vivemos assim, tá? E o que causa
essa condição de mente, que são as impurezas mentais, o tempo todo com um conflito, uma disputa, tem raiva, tem ciúme, tem tudo aquilo que um dia falaram que é pecado, que não é pecado nada, porque não existe essa história de pecado, é simplesmente uma distorção cognitiva, uma falha de ver as coisas como são, que me coloca numa condição bem infeliz, bem de sofrimento, de constante briga com a vida, não estou em harmonia. E aí o que acontece com a mente? Ela fica perturbada, como ela não tem clareza, ponto. É que nem a gente olha para um lago quando ele está com as águas lamacentas, está impuro. Eu não enxergo nada além da sua superfície, não enxergo a essência, não enxergo o fundo. Mesma coisa no nosso caso, quando existe muita confusão mental, eu não vejo a minha essência, eu vejo só a superfície, e aí isso é um problema. Do mesmo modo, a gente pode dizer que uma outra característica de impureza da mente, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente estuda valores para alinhamento com a harmonia da vida e equilíbrio da mente. Então a gente tem que entender o que é desequilíbrio da mente primeiro, senão a gente não vai ter interesse para querer estudar isso, que é o que mais acontece. As pessoas, elas querem direto à fonte. Me fala da verdade final, porque eu não tenho tempo para ficar trabalhando com a mente, por exemplo. E aí, o ensinamento diz que enquanto sua mente não está preparada, a verdade final não é assumida, não é assimilada de fato. Então, uma outra característica que a gente pode dizer é a característica da mente que está não só lamacenta, mas ela está agitada, que é extroversão da mente. Essa perturbação mental constante, a gente diz restlessness, né? Não tem descanso. Essa divagação constante. Hoje está comum, né? Déficit de atenção, tem uma série de caminhos de meditação, mindfulness e tudo para tentar equilibrar um pouco orientar um pouco essa atenção para daí conseguir ter um pouco de foco, né? Desenvolver a qualidade de, né? A gente está vendo uma aula aqui, um encontro, um estudo. Tem muita gente que não consegue ficar 1 hora aqui escutando. Incrível. Porque a mente não para, perde o fio, não tem linha de raciocínio, não consegue conduzir, né? Isso aí é fruto de uma mente perturbada, extrovertida, a gente fala vikshepa, né? E junto, quando tem impureza desse tipo, né? Quando as águas da mente estão muito turbulentas, você também não consegue ver o fundo, não consegue ver a essência, fica na superfície, fica na aparência. Então, fica na aparência, sofrimento de novo. Enfim, isso nos leva à ignorância. A ignorância do fato que eu sou a fonte de felicidade, Ananda. Então, existe um caminho que nos conduz para a purificação da mente e alinhamento com o Dharma, que vai eliminando essas camadas de impureza. No Vedanta, o caminho do yoga, né? Tem Karma Yoga, Upasana Yoga, Bhakti Yoga, tem uma série de disciplinas que vão eliminando esse obscurecimento da mente, traz clareza e lucidez. Isso é muito importante, muito fundamental. Não adianta, se não tiver um mínimo de clareza, um mínimo de estabilidade da mente, né? Que é isso que a meditação nos ajuda, né? O que a meditação faz? Ou promove? Ela torna a mente que está extrovertida introspectiva, aquieta suficientemente para ter uma calma e um repouso. Nesse repouso, a essência da mente, que já está presente, ela se revela, que é a própria consciência, que é o que você é. Né? Então, incrível como, mais do que fazer alguma coisa, nesse caminho do autoconhecimento da realização, a gente precisa mesmo entender,
né? Não é fazer, 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 é entender, é compreender, compreender o fazer, compreender a essência. E no sentido de acalmar ou eliminar as impurezas e agitação da mente, no caminho do Vedanta tem o Karma Yoga, que é o yoga da ação na vida, como eu ajo no mundo, como eu realizo as minhas ações de modo que elas sejam apropriadas e não perturbem, né, a harmonia do campo e da minha própria mente. Se você está em algum lugar e você consegue se harmonizar com as pessoas desse lugar, então você não cria conflitos. Esse é o ponto. Como você pode caminhar na vida sem conflitos ou minimizando seus conflitos? Tem uma série de atitudes que precisam ser assumidas. Não adianta. Não adianta você ser um buscador da verdade final, querer iluminação e viver na vida em conflito com todo mundo, né? Não é possível isso, né? E depois que essa sadhana, que é essa disciplina espiritual, esse caminho de purificação, eliminação das impurezas e de clareza mental, a quietude da mente, aí vem o aspecto final de inquirição, de investigação sobre a nossa natureza, quem sou eu de fato, né? Então, como é que a gente vai falar sobre isso no mundo para as pessoas que não, de repente, não têm um mínimo de condição de uma contemplação mais profunda sobre si mesmo? Então, não adianta. É fundamental que, em paralelo com a investigação do ser, que é o reconhecimento da nossa essência, da nossa realização, exista um trabalho com a pessoa relativa que você é. Aí você pode até dizer, né, para quem está no estudo profundo, assim, falar, mas eu não sou uma pessoa, eu sou a essência, eu sou a luz, é isso mesmo. Só que a expressão pessoa está aí e depende dela estar em equilíbrio e harmonia para que eu sou a luz seja sustentado e a vida possa ser bela de fato, tá? Porque senão não adianta, vai ficar só falando bonito e não vai viver, ou vai viver altos e baixos. Como que é altos e baixos? É quando você tem uma experiência de iluminação e de repente, dia seguinte, você está lá igual numa ressaca, entendeu? E daí fica feliz, fica triste, fica feliz, fica triste, nunca entende o que está acontecendo. Vedanta é pontual e diz assim, o que está acontecendo é falta de qualificação. Ponto. Não existe uma estrutura que permita a realização e a compreensão se estabelecer de fato na sua mente. E aí, o que a gente tem que fazer? Trabalhar para acomodar essa pessoa relativa que eu sou. Eu vou ter que trabalhar com ela, eu me desenvolvo. Olha só, a gente aqui trabalhando com o indivíduo, mesmo eu não sendo indivíduo, mas eu cuido dele. E eu trago um aspecto aqui de evolução para ele, mesmo que eu sei que eu sou aquilo que não evolui. Eu sei dos dois, mas eu trabalho com os dois, porque a sustentação da realização acontece no indivíduo. E ponto. Então, a gente vai, quando a gente fala de valores dármicos, né, para uma vida com consciência ou como consciência, de fato, entender a atitude correta para viver no mundo, que estabeleça uma qualidade de mente minimamente apropriada para que o conhecimento do ser que eu sou se revele e seja sustentado. Não seja só uma experiência, que se revele e seja compreendido, né? E aí, importante dizer, né, que a gente, quando começa a falar de valores e atitudes, a gente começa a falar do Jiva, né? Jiva é o nome que a gente dá para o indivíduo, para o ser humano, para os indivíduos, né? É só um conceito. Enfim, a gente chama de diva. Você, como pessoa, é o diva, tá? Então, é importante dizer que quando a gente começa a falar de valores e desenvolvimento do diva, tem que tomar um cuidado, né? Por quê? Porque envolve ação, né? A preparação envolve ação, né? Mas a realização, ela não envolve ação. Não tem nada que possa ser feito para que a verdade que eu já sou seja constatada. É impossível. É que nem você querer, né,
colocar uma tela aí de computador na sua frente, em cima da mesa, assim, você não consegue. Por que você não consegue? Porque ela já está aí. Não tem nada que você possa fazer para algo que já está lá. Você pode querer qualquer outra coisa, mas o que já é, já é. Então, não tem nada que eu possa fazer para tentar conquistar a iluminação ou a realização. Por quê? Porque, fundamentalmente, eu já sou a luz. Eu já sou a luz. Então, a gente parte dessa premissa, que eu não estou fazendo nada para conquistar nada. Eu estou trabalhando um alinhamento com o Diva para compreender o que eu já sou. É ponto final, né? Até porque existe uma confusão assim grande, né, no mundo da espiritualidade, assim, porque a ideia de iluminação, ela traz sempre uma conotação de uma experiência. E isso não pode ser verdade, né? Não tem como ser uma experiência, né? O que é uma experiência? A própria palavra experiência aqui, ela já traz uma conotação dual, como se alguém estivesse experimentando alguma coisa, né? O Vedanta diz assim, a realização da sua essência é a coisa mais estúpida e banal que existe, a coisa mais óbvia, é a coisa mais simples, não tem nada diferente do que já está acontecendo. O que a gente precisa é entender o que está acontecendo, a gente não precisa experimentar uma coisa nova. Você já está experimentando iluminação. Porque você nunca deixou de experimentar, né? Quando você não está experienciando você. Olha a pergunta. Quando você não está experienciando você? Nunca. Você sempre está experienciando você. Sempre existe, só existe o você aí. Sempre existiu você. O que acontece é que as ideias de você aqui ou ali vão se estruturando de uma maneira ignorante que a gente se perde e se limita, né? Mas se não é uma crença que separa quem eu já sou, né? É só uma crença que separa quem eu já sou do que eu sou de fato. Só uma crença. Se eu tiro essa crença, eu sou o que eu sou. E acabou. Acabou a brincadeira, não tem mais nada para fazer. Eu já sou o que eu sou. Essa famosa frase que tantos mestres já trouxeram para nós. Mas para chegar nesse eu sou o que eu sou, eu preciso percorrer um caminho entre aspas, é muito delicado, né? Então, olha só, o apontamento, gente, ele vai sempre para cá e para cá, ou seja, ele fala no aspecto relativo do Diva, do indivíduo, e no aspecto fundamental do ser absoluto que eu sou como a consciência. Mas é importante apontar para os dois lados. O foco principal aqui desse encontro, a gente está trazendo o foco para o indivíduo. Qual é a postura e os valores dármicos que o indivíduo deve assumir? E aí, precisamos entender primeiro, quando a gente fala valores dármicos, né? A gente fala Dharma, né? O que é Dharma, né? Então, muitas formas de dizer sobre Dharma, mas a busca de um entendimento do Dharma é simplesmente a harmonia da mente, só isso. Então, uma mente em conflito, desalinhada, que tem, né, raiva, tristeza, tudo que é normal da mente, mas que todas as impurezas que eu me identifico e vejo como um problema, né, criam um conflito dentro de mim. Quando eu não consigo ver as emoções funcionando do modo correto, quando eu não consigo ver a vida como ela é de fato, eu entro em conflito, né? Então, é engraçado porque viver os valores, né, dármicos, que são princípios do campo da vida, né, é o padrão universal de como a existência se estrutura, né? Existe uma ordem, né, nessa realidade aparente que a gente experimenta, que quando não existe conflito, né, é justamente quando existe alinhamento de valores, né? Quando não existe um alinhamento, existe conflito.
É simples assim. Você chega num lugar que você não respeita as regras do lugar, vai ter conflito. Você vai brigar com todo mundo lá, né? Então, de onde vem essa palavra, né? Dharma, para quem nunca ouviu? Tem uma palavra em sânscrito que tem a raiz dri. Dri significa aquilo que sustenta. Então, qual é a ordem ou a liga, a estrutura que sustenta alguma coisa, né? Então, aquilo que mantém a coisa sendo coisa. Esse é o Dharma desta coisa, né? Então, qual que é o Dharma dessa caneca aqui, por exemplo, né? Nesse caso aqui, o que sustenta ela sendo caneca? Essa estrutura dela que permita que eu coloque o chá aqui dentro e beba água, né? Se eu perco, por exemplo, aqui o pegador da caneca, de repente ela não pode mais ser caneca, não consigo mais usar, né? Se ela fura aqui, se eu perco o fundo dela. Daí eu posso usar isso como enfeite, mas o dharma dela, o que sustenta ela como caneca, acabou-se, não existe mais. Então, o que sustenta uma coisa como sendo essa coisa? É o dharma dessa coisa. Então, o universo, ele é um campo dármico. Então, o que sustenta o universo funcionando? O que mantém o universo em harmonia? Existe uma ordem. Existe uma ordem, é um programa da criação, né? Que não deixa uma folha cair fora do lugar. E é incrível poder contemplar isso, porque ganha uma confiança na vida que é absurda. A gente começa a realmente honrar todos os acontecimentos e respeitar e valorizar. Como é que você vai criticar uma ordem que é a própria base da criação, como se o universo está errado, né? Vou brigar com Deus, assim, entre aspas, para usar uma palavra aqui. Não tem como, né? Então existe, é que nem as leis, né? As leis da física, por exemplo. Eu vou brigar com a gravidade. Não dá, besteira. Ninguém briga com a gravidade. A gente já sabe que ela existe, que ela funciona. E ela é uma referência para você viver a vida, né? Então, todo o senso de dever, de ética, de virtudes, dessa ordem moral psicológica, é o que a gente chama de Dharma, que resumidamente, porque é uma palavra muito utilizada em diversos contextos, né? E por que para nós é fundamental isso? Né? Porque nós, como seres humanos, nós temos uma capacidade diferenciada que é devido ao instrumento, né, do intelecto, Buddhi, que a gente pode escolher as ações. É diferente de uma vaquinha. A vaquinha, ela tem que fazer o que ela foi programada para fazer. E acabou a história. Não tem vaquinha que um dia vai falar, pô, quer saber, estou a fim de virar carnívora hoje. Hoje eu acho que eu estou pensando aqui, não vou mais ser vegetariano. Não dá. A vaquinha tem que seguir o programa dela. Ser humano é diferente, ser humano inventa história, porque ele tem essa capacidade de fazer escolhas. E aí que está a confusão, porque é uma bênção, é uma grande capacidade, mas pode ser uma maldição também. É onde entra o nosso sofrimento, olha aí, a nossa ignorância. Por quê? Porque eu uso meu intelecto para poder fazer escolha, para ter o discernimento, e nesse senso de discernimento surge a autopercepção, e aí eu me percebo, tenho um senso de ego, identificado com um aspecto pequenininho aqui que é essa pessoa que eu sou, errado, visão distorcida, né? Porque eu não sou essa pessoa, mas eu acredito que eu sou, pareço ser, e aí eu sofro. Então, volta lá na história lá atrás, o senso de limitação. Então, eu pareço ser algo que eu não sou, de fato. Tudo isso por causa dessa faculdade de escolha, e essa faculdade é que nos dá o livre-arbítrio, né? Que permite que você quebre as regras. Quais regras? O Dharma. Mas isso está dentro do Dharma também. É uma brincadeira, né? A ordem permite que você tente quebrar a ordem. E você, dentro da ordem, quebra. Mas está tudo sobre a ordem, né? Por isso que a gente sempre respeita a vida. Nunca a gente vai se desesperar, deveria, né? Se desesperar a ponto de achar que
perdeu-se o controle do universo. Não tem como, não tem como. O universo, ele brinca de perder controle, mas sempre sob controle, né? Por isso que a gente olha aquelas deidades indianas, assim, eles estão rodando, assim, no dedo o universo. Estão brincando, assim, com Deus brincando, né? Uma representação. Então, por que a gente precisa, gente, aqui, estudar e entender o Dharma? Porque se a gente não tem uma referência, mesmo que seja algo embutido, comum já dentro de nós, porque todo mundo tem um senso de Dharma dentro de si, mas devido à força do condicionamento, do gosto, desgosto das vontades pessoais e do ego, a gente quebra as regras, a gente nem pensa nisso. Então, o Dharma chega aqui como um padrão moral de ética universal, como um conjunto de valores que guie as nossas ações. E a gente precisa disso. Não tem jeito. A gente como sociedade precisa disso. Não adianta... que nem tem ensinamento de mestres assim que é muito bonito, né? Revolucionistas revoltados assim, que é dimensão moral, que eu sou o ser, né? Tem bastante gente que fala assim na espiritualidade, sabe? Que ética, o quê? Eu tô além disso. Lógico, bonitão, você tá além disso, mas não adianta. Se a gente não começar aqui trabalhando na base, no dia a dia, esse além disso vai ficar só na teoria. Não adianta, furada total. Então, precisamos entender os valores, entender o Dharma. Aí você entende o que a gente chama de Swadharma. Swadharma, a sua natureza como um indivíduo. Tudo na existência tem um Dharma. Cada coisa tem um papel. Tem um quadro atrás de mim, tem um papel ali. Ele está cumprindo o papel dele, que é enfeitar. E você tem um Dharma também. E a gente deve buscar entender qual que é o meu Dharma, o que sustenta a minha existência aqui como um diva, sabe? Porque se eu entendo aqui a minha expressão no mundo, aí que vem a história do propósito, que é muito mal difundida também por aí, mas aí que vem a história de você compreender a sua estrutura, o seu funcionamento e agir em harmonia com isso, que isso está em harmonia com a ordem do mundo, e isso não perturba o campo, não perturba a sua mente. Você está em alinhamento, você flui, né? Então, a gente chama isso de Swadharma, né? O Dharma universal, a gente chama de Samanya Dharma, são os valores universais do campo, né? Todas as leis que regem o universo físico, psicológico, etc. E se a gente faz comportamentos adármicos, que não são em alinhamento, são contrários às leis, existe conflito, de novo. Então, a gente precisa compreender os valores. Existe o Dharma situacional, que é como a gente interpreta o campo. E aí que entra a ética, gente. Valores éticos são princípios, né, que surgem dessa apreciação, olha só, do que é natural, tá? E esse é um ponto importante aqui, porque os valores não são impostos. Não foi a tábua dos mandamentos, ou sei lá como a gente viu isso em religião, que fala é assim, aceita, engole igual abaixo, se não cumprir, vai se dar mal. Nada disso. Valores aqui nesse sentido é assim, como eu entendo o campo, aprecio a ordem, respeito e valorizo, vejo a importância de viver em harmonia, e por senso comum, eu sigo o que deve ser feito, porque eu vou, então, tratar os outros como eu quero ser tratado. A máxima dos mestres que já falaram isso, né? Não faça para os outros, que você não quer que seja feito para você. Esse aí resume os valores dármicos. Então, é engraçado, porque a gente vai lá estudar na Bhagavad Gita, todos os valores que Krishna ensina para Arjuna, e a gente tem que desenvolver as qualificações para uma mente tranquila, etc. Mas, no fim das contas, existe um senso comum, que se a gente tivesse capacidade só para estar atento, a gente já iria conseguir eliminar muito conflito da nossa mente e ser uma pessoa simples no fim das contas. Por que a gente é uma pessoa complexa? Porque a gente não é natural, a gente não é simples, a gente não vive aquilo que é natural da vida. Tá? E não adianta também você querer, de repente, não, quero ser simples, então agora eu vou ser simples. Por quê? Porque o padrão de funcionamento, seu comportamento já está condicionado de tal modo
que precisa agora de um ensinamento mesmo. Precisa de uma contemplação para reverter ali a estrutura de funcionamento, senão vai ser muito desafiador isso, muito, né? Então, eu vi uma frase hoje que falava assim, para ser feliz é muito simples. Difícil é ser simples. Para ser feliz é muito fácil, é só ser simples. Difícil é ser simples. E é isso. Essa é essa é nossa tarefa. Mas quando existe entendimento do campo e você está convencido, né, que viver os valores universais, sabe, é algo que te ajuda, né, a sua vida se torna simples, né, e elimina os conflitos que turvam a mente, aí, gente, o apontamento final da verdade que você ele, como os mestres dizem, como o Swami Dayananda diz, é um encontro de gás com fogo, é uma explosão, não tem opção, não tem opção. Acontece, você realiza, você entende, né? Então, assim, para a gente viver... hoje, gente, como é que na sociedade falta valores? É isso que falta, minimamente. Não tem que todo mundo ser iluminado. Já ia ser uma vida muito feliz se a gente vivesse com base em valores éticos universais e princípios do Dharma. E, naturalmente, a iluminação, o reconhecimento de luz ia acontecer como se fosse faíscas, assim, explodindo a cada momento, igual pipoca numa panela, entendeu? E é assim, por quê? Porque existe uma base, existe uma preparação, né? E, então, assim, o conceito de ética aqui, para você ser ético, é você ser humano. É só isso que a gente precisa ser humano. Não, a gente não deve ser um animal. Porque existe humano, animal, humano, 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 Deus. Isso quem dizia era Swami Chimayananda. Mestre do meu professor. Ele dizia isso porque o humano que se move como um animal, instintivamente, sem usar sua capacidade de discernimento, ele é quase um animal, ele não é um humano. Existe um humano, que se vê como humano, existe e se baseia nos valores e está ali na sua busca. E existe o humano Deus, que é o humano que sabe que em essência ele é Deus. Ou seja, em essência ele é o ser, é a consciência. Existe um papel que ele representa como humano nessa história. Então, ética aqui, gente, é ser humano, totalmente humano. E a conseguir direcionar a sua escolha, as suas ações em alinhamento com esse campo dármico que não foi inventado por alguém, tá? É a própria estrutura da criação, é o que sustenta a vida e a existência. Não é um conjunto de leis que alguém falou que tinha que ser seguido, senão é pecado. Não tem nada disso, né? Então, olha só que interessante, gente. Quando a gente se conforma com o Dharma, com o campo, a gente entra em harmonia com Ishvara, que é o nome que a gente dá para Deus manifesto. Você fica imbuído da presença de Deus. Quer viver constantemente com Deus em você? Reflete o tempo todo, a cada ação, a cada movimento, sobre a ordem, aprecia essa existência de tal modo que você começa a cuidar da vida. E aí você, quando cuida da vida, a gente diz assim, protege o Dharma, e o Dharma te protege. A vida te protege também. Uma aliança que a gente deve fazer aí, né? Então, é uma sensação de bastante firmeza e segurança que a gente sente, assim, quando você... Só de você sentir aqui, assim, falar, agora quer saber? Estou entendendo. Não importa o que aconteça, eu vou cumprir o meu papel, o meu Dharma. Eu vou seguir os princípios éticos aqui de uma vida, de valores. Isso traz uma força, sabe? Uma força, você fica invencível, porque quando é que não tem como dar errado isso aí. Você está fazendo o seu máximo, jogando do lado da vida, com Deus na sua presença. Aí, gente, tudo isso o Diva, falando pro Diva, tá? Valores, lógico, a gente sabe. Você é o ser, você é a consciência, mas enquanto eu me movimento no mundo, achando que eu sou uma pessoa, sofrendo, com medo, etc., preciso ter uma visão. Essa é a visão. Essa é a visão, que caminha em paralelo, que é muito inteligente, por sinal, porque ela é palpável.
É palpável agora, é aqui, ó. Não é assim, será que um dia eu vou entender que eu sou a luz e o ser? Não tem nada disso. Entende já aqui essa postura, assume isso na sua vida e se trabalhe. E aí a gente vai poder dizer a tão bonita frase, seja feita a sua vontade, que é o quê? A vontade de Ishvara, de Deus, o Dharma, que o Dharma seja feito. Dharma, governe essa vida. Eu não vou ficar lutando. Isso aqui vai eliminando o nosso senso de ego, individualidade aqui, de fazedor das ações. Eu vou entregando. E assim eu vai dissipando o senso do indivíduo que eu acho que eu sou. E aí, sem querer, eu me vejo lá, como luz, entre aspas, vai iluminado. Por quê? Porque eu assumi uma postura que era conducente para esse entendimento. Então, a gente vai permitindo a gente vai respeitando o Dharma para que o Dharma... enfim, a gente aprecia a ordem, a gente honra a ordem, essa orquestra bem organizada, que está sempre operando em silêncio, por isso que ninguém vê, porque não faz barulho. Por isso que chama Orquestra do Silêncio, a brincadeira aqui, porque é uma referência para essa ordem do Dharma, tão bela, tão linda, que se a gente entende essa apreciação, o objetivo da vida se torna desfrutar, né? E tudo mais que me move a fazer coisas vem de um senso de felicidade que é o que me impele a agir. Então, eu não faço mais coisa para tentar ser feliz. Eu faço a partir da felicidade que eu sou, não me aguento, transbordo, quero fazer. Eu nem quero fazer, a vida me faz fazer. Eu sou lápis aqui, quem me escreve é Ishvara, aquela história. Então, é engraçado, gente, porque quando a gente traz o estudo dos valores do Dharma do campo para as pessoas na vida cotidiana, do dia a dia, de repente, uma realização mais profunda começa a acontecer na mente. É uma coisa impressionante de bonita, porque eu fiquei muitos anos contemplando o apontamento final, o ser, a iluminação, e querer iluminação, 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 iluminação. Mas assim, cadê a iluminação? Cadê, entendeu? E fica a vida inteira. Mas não tinha uma base de qualificação de mente preparada, apropriada. Aí, de repente, eu comecei a entender que um ajuste aqui também, eu trabalho com esse indivíduo mais profundo, e alinhamento com o Dharma, me faz entrar nesse campo alinhado. Pá, foi uma sacada, porque isso é palpável. E, naturalmente, gente, a vida vai ficando mais feliz mesmo, por próprio diva, entende? Porque você vai entrando em harmonia, vai respeitando o campo. E essa é a ideia do estudo de valores. Valores, né, que é uma expressão de alinhamento com o Dharma, que a gente deve, então... Qual que é o ponto, gente? Ver o valor de seguir esses valores, ou vivê-los. Não é uma imposição. Quando eu vejo, na minha própria experiência, poxa, isso realmente é significativo para mim. Sabe o que acontece? Você fica sem escolha. Você fica sem escolha. Olha só, se você vê que tal escolha causa sofrimento, o que acontece? Você não tem opção, senão não fazê-la. Olha só, o entendimento de um valor é viver esse valor daí. Por isso que a gente, então, assim, vamos supor, você está convencido mesmo que mentira causa sofrimento para você. Você não tem escolha se não falar a verdade. Porque você está convencido. Vai ser algo natural, vai ser algo espontâneo. Essa é a beleza do entendimento. Isso nos conduz a um estilo de vida, né, que a gente fala que é um estilo de vida de yoga, em harmonia, né, que segue princípios universais que são base na realidade da existência, né? Porque vou falar um valor aqui, que é não violência, por exemplo. De onde vem esse valor? Alguém inventou? Não, ninguém inventou esse valor. Qual que é a realidade? É não dual. Não existe separação. É tudo uma única base. Tá? A própria consciência experimentando, entre aspas, aparentemente, de se multiplicar e tudo mais, mas a essência é não dois. Então, se existe só uma coisa, essa coisa, ela não consegue se prejudicar, ou se machucar, ou tentar se... Ela cuida dela. Então, não violência, na expressão do campo hoje, é só um princípio da realidade original, da essência como não dual, da base de consciência que nós somos. E aí, na vida, essa expressão de não violência, ela surge como? Cuidando
cuidando da vida, cuidando do outro. Sabe qual que é o ponto mais difícil de a gente viver uma vida de valores aqui? A disputa que acontece ali no momento de uma ação entre ter que escolher como fazer algo para satisfazer um desejo egóico pessoal que eu acredito que vai me fazer feliz, porque não vai, ou viver um valor que é um alinhamento com o campo, com o Dharma, que não me traz de imediato, talvez, ao que eu quero como jiva, mas que constrói uma atitude que favorece a harmonia da mente, que é o que eu preciso para realizar a verdade que eu sou. Então é muito bonito assim como o ensinamento costura um caminho dentro de nós e constrói uma atitude de fato que seja favorável para a busca final da nossa vida, mesmo que a princípio vá contra o que eu estou buscando. É incrível, gente. Quando a gente começa a entender os ensinamentos, a gente fica babando, assim, a gente fala, meu, quem inventou isso? Eu, quando comecei a fazer as viagens para a Índia, estudar lá e tal, eu falei, meu Deus, isso aqui é muito inteligente, essa história aqui, esse Karma Yoga aqui, isso aqui é muito inteligente, porque eu me vi sendo desdobrado. Eu me vi sendo assim, e meio que, sabe assim, como se você vai sendo... se você vai se entregando ali, você vai ganhando uma confiança nos ensinamentos, nas escrituras, no que é dito como a verdade, que mesmo que aquilo não seja de fato algo que eu já vejo que é verdade, mas aquilo vai construindo dentro de mim algo que eu nem percebo. E de repente um dia a minha visão mudou, frutificou dentro de uma realização que eu nunca imaginaria. Então é muito bonito isso acontecer, né? E a gente precisa, de fato, assim, dedicar um esforço para aplicar e contemplar e examinar os meus padrões de comportamento e funcionamento na minha vida à luz desses valores. Identificar por que eu não consigo, talvez, seguir o que está sendo orientado, sabe? Por que eu ainda sou violento? Porque a gente é violento. Violento como? Agora há pouco eu estava ali, faz de conta, brigando com meu irmão, palavras violentas também, atitudes violentas, como não deixei o feijão para ele, por exemplo. Sei lá, a gente no dia a dia é violento o tempo todo, entendeu? A gente é violento no pensamento, violento na ação, violento nas palavras e não percebe isso. Então é bom falar porque eu venho trazer aqui o princípio da não violência, a pessoa está lá tranquila, achando que não, mas eu não sou violento, né? Passou o dia inteiro agindo de modo violento e, enfim. Então a gente daí tem que ir lá aplicar esses valores da nossa própria experiência e isso devagar torna-se parte da nossa personalidade. Do Diva mesmo. O Diva ele vai se alinhando de um modo que o comportamento na sua vida seja plenamente em harmonia com o campo, né? Vivendo esse conjunto de valores. Na Bhagavad Gita é dito isso, né? Que a maturidade, né, dessa forma de viver é princípio essencial para alcançar o autoconhecimento. Ponto. Não adianta, a vida tem que estar em alinhamento, né? Ponto de atenção importante quando a gente vai estudar valores é tomar cuidado para a gente não escorregar em se tornar uma pessoa melhor só. Porque o objetivo não é ser uma pessoa melhor. O objetivo é acomodar esse diva para compreender a verdade de quem a gente é, que não é uma pessoa. Então, olha só, a gente trabalha com a pessoa para descobrir que a gente está além dela. Ainda assim, trabalhamos com a pessoa. Não tem jeito, né? Então, um outro ponto de cuidado é a pessoa achar que ela não está ao nível. Ela fala, não, eu sou terrível, eu sou uma tragédia, eu não estou qualificada. Como é que eu vou conseguir viver esses valores, né? Também é furado esse tipo de pensamento assim. Então, só para... A gente tem pouco tempo aqui de contemplação juntos, né? E pelo horário parece que eu já estou até passando aqui, que era 1 hora mais ou menos, mas eu só queria pontuar, por exemplo, mais um exemplo de valor para nós aqui, né? Como não violência, por exemplo, a gente tem um valor que é ensinado na Bhagavad Gita, né? Que é a Manitvam, que é a ausência de orgulho. Quando eu não tenho essa presunção exagerada sobre mim mesmo. Isso é um valor. Então,
como é que eu conquisto esse valor, né? Eu começo a refletir sobre a minha atitude na vida, sobre mim mesmo, como eu me vejo. Por quê? Gente, eu preciso me respeitar. Respeito é bom. Você precisa se respeitar. Mas o respeito exagerado que você coloca sobre você mesmo e mais, exige dos outros. Aí se torna vaidade. E é um problema, né? Por quê? O que acontece quando você exagera sobre você mesmo? É muito fácil você ficar chateado com a vida e com o mundo, porque toda vez que alguém age de modo que não está de acordo com o que eu quero que seja, eu vou achar que eu não tenho respeito dessa pessoa, ou que ela não me dá o respeito devido, e vou ficar magoado, vai criar atrito, mentes perturbadas, é assim que funciona. Né? As pessoas que... vai ter disputa, vai ter competição, vai ter briga, né? Então, o que faz... Aí eu vou lá examinar, mas por que eu sou vaidoso? Por que eu tenho essa presunção? Aí vem o ponto do entendimento do valor e da eliminação da distorção da minha atitude, né? Que daí eu vou ver lá, talvez eu tenha dúvida sobre as minhas qualificações, que eu me sinta pequeno, eu tento parecer mais, e aí eu começo a exigir isso. Então, vou lá entender isso, falando, não preciso parecer pequeno, porque aí tem uma série de contemplações sobre isso, mas no fim das contas, a gente vai chegar num ponto de falar, quer saber? Não vou ficar fazendo exigências sobre como os outros me veem, porque isso é furada total. Os outros têm que se adaptar a como eu quero que eu seja visto. Não faça exigência nenhuma. Você vai ver como fica uma delícia viver a vida tranquilo, simples, sabe, sem querer parecer, sem querer bem suave, assim, né? Sem querer reconhecimento, né? E a chance de você ficar magoado é zero. Só isso, zero. Como é que você vai ficar magoado com alguém se não espera nada da pessoa? Não vai ficar magoado. A gente fica magoado com, pô, eu queria que você me tratasse melhor, né? Aí vai ter um ferimento aí causado por quê? Por um ego inflado, só isso. Senão não dá para ferir. Se não tiver um ego aí inflado, não é possível. É só o orgulho que vai ter que estar ali para poder... Então, mas vamos dizer assim que você é muito bom mesmo numa coisa, muito bom. Ainda assim, faz sentido esse autorrespeito exagerado, essa vaidade? Aí você vai lá questionar, investigar essas habilidades aí. É você que inventou isso aí? Você que criou isso em você? Ou foi colocado isso, foi permitido isso em você? Será que não tem uma ordem por trás que está autorizando que essas qualidades e habilidades sejam expressas? E seja quais elas forem, se amanhã a ordem quiser tirar ela de você, é muito simples. Pode ser um jogador de futebol muito bom, ele quebra a sua perna. Pronto, é um cantor muito bom, ele tira a sua voz. Porque quem coloca, quem tira, quem manda, tem uma ordem, não sou eu não faço nada aqui. Então eu pego essas habilidades, em vez de achar que eu sou muito bom, eu simplesmente uso elas como meu dever. Eu tenho que expressar isso, eu sou um instrumento da vontade maior, de Ishvara, de novo, volta à ordem. Então, enfim, resumindo, para eu ter essa ausência de pretensão, que é um valor, por exemplo, dentre os valores éticos universais que é ensinado na Gita, eu conseguir ver a tolice disso, de exigir respeito. Abandona essa ideia. Não adianta querer exigir respeito. Quando eu vejo claramente que a base é falsa, que isso não vai me deixar feliz, isso deixa de ser um valor para mim. E o meu valor passa a ser a ausência de querer exigir respeito. Então, fica natural. E sabe onde isso me leva? A contemplação de que, no fim das contas, eu não sou ator das ações. Vou ficando humilde, princípio fundamental para a compreensão da verdade que eu sou, né? Então, aí tem outros valores, assim, que a gente aprende também, que tem um que chama Kshantihi, que é uma acomodação das coisas na vida, uma aceitação feliz sobre tudo que acontece, inclusive das pessoas. Esse valor eu acho magnífico, assim, mudou minha vida, né? Por quê? Porque um cidadão aqui do meu lado faz uma coisa que eu não gosto, por exemplo, eu fico pé da vida, fico revoltado, brigo com ele e fico assim mal, né? Não aceito isso.
quando, de repente, eu vou lá olhar por trás das ações aquele indivíduo e entender que ele não tinha escolha de fazer o que ele fez. Por que a gente assume isso, gente? Porque as condições e tudo o que aconteceu antes colocou ele naquela situação. E se ele fez, gente, a ordem organizou para isso ser feito. Então, assim, se está errado, eu vou corrigir. Mas eu, dentro de mim, não vou ficar revoltado, não vou perturbar na minha mente, não vou criar conflito. Eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou educar, eu posso até gritar para fora. Por dentro, eu sustento a minha calma, sabendo que tá tudo bem, tá dentro da ordem, vou brigar com Ishvara, vou brigar com Deus aqui. Não vou ficar brigando com o mundo. O mundo é assim, tá trazendo isso, não é legal. Aí eu passo o meu desafio, mas sempre sustentando essa sensação de como que eu acomodo isso, tudo na vida, como que eu acomodo. Porque, gente, parece estúpido o que eu tô falando, mas a gente não fica brigando, amanhã vai chover, eu queria que fosse sol, vou ficar brigando com o tempo. Né? O sol está se pondo ali, daí ele tá eu não estou feliz porque ele não está muito laranja, vou brigar com o sol. Não. Aí a gente não acha estúpido, a gente acha que com o sol não pode brigar nem com as nuvens, só pode brigar com o irmão. O irmão pode brigar, né? Não, com a formiga você não briga. Não, briga também, né? A gente briga com o pernilongo, fica revoltado, né? Mata todos os pernilongos, briga com todo mundo, mas adianta isso aí. Aí depende como que eu lido com isso. E aí, assim, é um valor, a acomodação do que acontece na vida. Então, não violência, né? Desapego dos objetos do mundo, acomodação, a valorização pelo ensino, né? Na Bhagavad Gita tem uns versos sobre valores, que é muito bonito, né? Eu estou tentando lembrar aqui, é cantado, né, na Gita, é muito lindo. E ele fala, a gente está fazendo isso, a gente na Orquestra do Silêncio, a gente faz um estudo de domingo à noite com a Sangha, com os alunos, que é sobre valores hoje. Esse ano está sendo sobre valores, né? Inclusive, não sei, quem tiver interesse também aqui, Mirro, pode até se interessar, querer participar, é possível, também é bem-vindo. Eu estou no horário, né, Mirro? Eu se deixar aqui, a gente vai falando até de madrugada. É bom, né? É bom valorizar os valores e ver como que isso pode transformar a vida e me veio uma coisa interessante, né, como insight, você pode até comentar sobre isso, se é por aí mesmo, mas como uma coisa pode apoiar a outra, né? Tipo, a gente fala, aparentemente a gente não precisa de melhorar a pessoa, mas valorizando esses princípios, de alguma forma pode nos apoiar e sustentar a nossa realização mais profunda, né, do que nós somos. E ao mesmo tempo me veio o oposto também. Quando a gente se permite da gente entrar em contato com quem nós somos, pelo menos por momentos, né, por vislumbres, isso também interfere na nossa expressão na vida, né? Não sei, me parece que uma coisa vai retroalimentar a outra e a gente vai entrar num ciclo virtuoso no qual a gente vai meio que entrar nessa espiral, né? É por aí mesmo? Muito legal, Mirro, porque, na verdade, assim, se o indivíduo realizou a sua essência como completude, a sua natureza essencial como consciência, ele não precisa estudar valores, porque a expressão dos valores é espontânea nesse indivíduo. Ele vive de acordo com a natureza da ordem, porque ele não tem interesse nenhum de querer fazer diferente por algum... Normalmente a gente erra, gente, por algum objetivo distorcido na nossa mente, de interesse do ego. É só isso, no fim das contas, e de gosto e desgosto. Mas o indivíduo realizado, que já tem firmemente a compreensão que ele não precisa de nada para ser feliz, porque ele é a fonte de felicidade, ele não tem por que manipular o meio e o campo, ele simplesmente vive a expressão dos valores universais como perfeitamente o funcionamento do Dharma. E ponto. Então, não é nem perfeito isso. É simples assim. O que acontece, Mirro, que a gente começa estudando valores, é porque é muito mais palpável construindo uma base de valores para a realização acontecer do que a realização acontecer e, de repente, os valores se encaixam. Né? Então, é um caminho. Sim, é muito, muito lindo isso, né?
E da gente também não negar a humanidade, não negar a nossa imperfeição, né? Eu sinto isso muito importante, da gente estar olhando cara para a realidade, o que que é, né? O que você falou, né? Não entrar num transcendentalismo, tipo, achar que é mais evoluído o consciente do que é. Eu tô falando da minha própria experiência, porque no início, quando eu entrei em contato com a não dualidade, às vezes eu me achava. Aí só o sofrimento que me mostrou que, gente, eu tenho que voltar para trás para repetir algumas lições e ser mais humilde, né? Não ter esse orgulho até espiritual, a gente pode se orgulhar do nível de consciência que a gente tem. E é muito cabuloso, né? Assim, pode gerar bastante sofrimento para nós e para os outros ao redor. E, enfim, mas eu Sim. queria também abrir, se você quiser, né? Se sente da gente abrir para perguntas. Sim. E, Comentários e perguntas, né? e é isso, mas agradeço. Maravilhosa a Eu já apresentação tenho aqui. aqui uma mão levantada. A Denis quer falar, Denis? Ah, deixa eu liberar aqui para. Pode liberar, pode abrir o microfone. Oi, então, dá para ouvir? Sim. Legal. Boa noite, prazer estar aqui. Eu tenho duas perguntas, se não for abusar demais. Se não, se for, eu faço uma só e depois a gente faz outra rodada, eu volto depois. A pergunta é a seguinte: você usou bastante o termo ordem, né? Mas quando eu ouço a palavra ordem, o termo ordem, eu acho que eu entendi o que você quis dizer com essa coisa dessa estrutura macro, né? Mas ordem para mim, ela automaticamente me traz uma sensação dual de que tem a ordem e tem o caos. Então a pergunta é: existem momentos de expressão alinhadas com o Dharma que são caóticas ou que têm uma aparência pro Diva de caos? A gente no automatismo, no comportamento mais mecânico, é possível olhar para uma pessoa que está realizada, que vive repousada na percepção da sua essência mais verdadeira e vê ela agindo, mas tem uma leitura do que seria uma coisa caótica ou errática, assim, uma coisa meio mas que na verdade isso estaria em acordo com o Dharma, só porque ordem para mim sempre traz essa noção assim, de uma coisa rígida, estruturada, tal, e eu sempre Uhum. penso que no nosso ponto de vista dualista aqui do cotidiano mais normal, a gente está sempre dançando entre caos e ordem. Uhum. É, é, primeiro, a concepção de ordem na nossa cabeça varia mesmo. Por isso que é muito legal como a estrutura de ensino do Vedanta, no caso, eles, antes de explicar qualquer coisa, eles pegam a raiz de uma palavra, destrincha essa palavra. A gente ficou uma aula, às vezes, estudando raiz de uma palavra. Por isso que eu falei Dharma, de onde vem, eu falei rápido aqui, para a gente não achar que ordem é aquilo que tal, daí já tira toda fora concepções, que aí fica fácil o entendimento. Mas, de fato, a gente pode dizer que o caos, ele está dentro da ordem. É isso a gente pode dizer. Mas não em sentido de oposição. Na ordem, quando eu uso ordem no sentido de Dharma, ele engloba tudo. Ele engloba, inclusive, a ordem que você se referiu, menor, que tem o oposto do caos. Mas a ordem maior não tem oposto. É simplesmente a ordem, entendeu? É o que estrutura toda a criação. Não tem como ter oposto aquilo. Enfim. E aí, de fato, se alguém faz alguma coisa que parece caótico, só parece. Tudo só parece caótico. Inclusive, o caos que está o mundo hoje tem uma ordem mais elevada. Sempre tem uma ordem mais elevada, porque nunca nada está fora da ordem. Mas eu ajo aqui no meu campo dentro da minha percepção, que é de caos. E tudo bem, o que eu faço nesse caos? Procuro estabelecer a ordem. Mas eu nunca me perco na preocupação de que tem coisa errada acontecendo de verdade, só aparentemente. Então, é mais ou menos por aí, né? A forma de ver. E assim, gente, igual você comentou, Denis, uma pessoa que já realizou o ser, ele pode sim escorregar, normal, pode acontecer, sim, acontece, tá?
Mas isso é só, vamos dizer assim, a realização ela vai sendo incorporada, estabelecida na experiência do dia a dia aos poucos também. Então, um Mahatma, um indivíduo realmente que está incorporado ali, é mais raro de acontecer um desvio. Mas a realização não é nada demais, no fim das contas, é só o entendimento de que você é o ser e a consciência, e a vida é o grande jogo da vida. Por isso que os valores dármicos é incrível de beleza, assim, que a gente deve buscar, porque é aqui que está o jogo, sabe? É no campo. E como que eu sustento saber que eu sou o que eu sou, além da aparência de pessoa, nesse campo, nessa ordem. E esse é o jogo. E aí a gente aprende a jogar. Eugênia, Eugênia, pode falar, gente. Vocês podem também ligar o. Não quis É. me atravessar sem avisar. Olá, gente, tudo bem? Então, eu quero trazer uma percepção mais do sentimento do que da teoria. Sou assim, né? E primeiro, quando o Carlinhos começou a falar, eu tive uma sensação de déjà vu, né? Então, opa, isso aqui eu já conheço, já aconteceu, não sei, né? E muito interessante também que ele ia falando e eu pensei, quando der para abrir o microfone, eu vou falar, fazer essa partilha. Aí ele falava o que eu ia falar. Eu disse, não, agora eu vou dizer tal coisa. Aí ele falava de novo. Eu estava me tirar todas as ideias. Aí quando tu, Mirro, abriu o microfone, tu disse exatamente o que eu ia falar também, né? Então, eu sinto que existe uma sintonia no campo perfeita, como se a gente estivesse falando a mesma coisa, mesmo quem não está falando, né? É difícil traduzir em palavras uma sensação, né? E o que estava me marcando é que, bom, eu também estou sentindo o peito muito ardido, assim, como que querendo rasgar, uma sensação muito elevada, assim, com o nosso campo, a nossa conversa, né? Quero trazer isso. E quando o Kalim trouxe também essa questão do uma conduta para chegar na verdade, né? Algo estava incomodado em mim, eu estava tentando entender o que é. Eu acho que eu olhei para a minha trajetória, que muitas vezes eu fiz o certo para ser amada. Eu fiz o certo para impressionar, né? Então tinha assim um esforço que não era tão natural. Embora eu sou uma pessoa que fui bem educada pelos meus pais, eu sei o que não se deve fazer, tudo ok, né? Quando eu senti um amor mais pleno, é como o Carlinhos disse, não tem mais escolha. Só tem um jeito de fazer. E isso brota, né? Então parece que aqueles valores todos que eu já praticava, por achar que assim ia dar certo a minha vida, é para chegar em algum lugar que eu fazia, né? Agora, isso acontece naturalmente a partir de um lugar que não é mental, que não tem esforço, que não tem outra escolha, e agora sim faz sentido. Então, a impressão que eu tenho é que para as pessoas poderem fazer melhor esse exercício dos valores, parece que elas já precisariam provar um pouco dessa verdade para ajudar, e não primeiro fazer para depois provar a verdade. É confuso, é paradoxal, né? Me parece que não é um caminho só de ida e só de volta. Eu acho que ele está mesclado, né? Se é que eu me faço entender assim. É isso por enquanto. Legal, Eugênia. De fato, a assimilação dos valores, ela só acontece, de fato, quando você consegue, mesmo que na sua mente, tá? Compreender a lógica de onde isso te leva ou não. Mesmo que não precisa ser experiência... Aqui numa sessão, assim, se a gente estuda mais profundamente, você traz reflexões que a sua atitude muda. E lógico que o condicionamento vai estar operando, e aí você vai fazer um exercício diário de estar adaptando para aquilo que você está entendendo, para aquilo que é habitual de fazer, e vai se ajustando. Agora, um ponto importante também, que eu achei interessante na sua fala, foi de que você fazia as coisas certas para ser amada ou tal, e o bonito aqui do estudo de valores é que a base na qual o valor é assumido, ele é sempre
coerente com a realidade não dual da verdade da existência, que é quem nós somos, não para tentar me completar, tanto que eu repeti isso algumas vezes. Isso aqui é uma sessão, aqui é um encontro breve, né? O estudo mais profundo, ele exige uma contemplação, e o estudo de valores está cheio de perigos, realmente. Eu gosto, eu falo isso, eu estou estudando isso para poder falar sobre isso muito, né, e levar isso para as empresas, para os lugares. O mundo está uma escassez de valores, é uma vergonha, né? A gente vive o que a gente vive hoje porque é uma tragédia. E eu não consigo mais falar na internet de iluminação, porque vou ficar falando, né? Então a minha estratégia para me expressar no mundo hoje está sendo esse caminho do campo dármico, moral e tal. E eu vejo o quanto sutil é isso e perigoso também pelo mal entendimento às vezes, sabe? Principalmente porque pode levar as pessoas a quererem ser pessoas melhores e boazinhas, serem amadas, mais ou menos nesse caminho. Então, toda hora tem que levar o apontamento de que esse não é o objetivo, que a razão de cumprir a ordem é outra, é o entendimento e a realização final, etc. Mas, de fato, é sutil, assim, e a gente, né, tem que ir investigando devagarzinho. Eu tenho um questionamento. Uhum. Boa noite, né, a todo mundo. Eu cheguei um pouco atrasada, né, no nosso encontro de hoje, e eu não sei se foi falado sobre isso, mas é algo que me inquieta. E eu gostaria dessa oportunidade, né, de ter algum esclarecimento sobre. Quando fala, assim, nessa questão de ordem, essa ordem que não tem oposto, eu consigo compreender muito bem, né, pelo simples fato, né, da própria natureza. Ela tem o seu próprio curso e não tem como a gente interferir nisso, né? No nosso dia a dia, a gente acha que pode interferir em algumas coisas relacionadas aos outros, mas aí vem as crenças, né? E aí, quando vem para essa ordem que não tem oposto, eu fico um pouco com dificuldade na questão da autoridade, né? E também por ver essa questão de não temos como controlar essa ordem, né? E aí eu entro nessa questão, sabe? Existe autoridade nesta ordem? Né? A gente olha para ela como autoridade. Como que a gente olha a gente e essa ordem? Legal. Muito legal essa questão, né? Porque ela nos leva a refletir um pouco assim, mas de onde vem essa ordem? Tem alguém lá em cima ordenando e controlando? Porque a autoridade vem da onde, o senso de autoridade? De um autor. Mas a beleza dessa história é que não tem um autor. Se tem um autor aqui, é você mesmo. A gente pode até dizer assim, tá? Mas a ordem, ela é uma expressão espontânea e natural da inteligência infinita da vida. Uma inteligência que não faz uma bola de fogo igual o sol queimar a pele sensível de um nenê. Ele faz na medida de distância certa para que a pele seja só acariciada ali. E perfeito. E a artéria do sangue correndo aí no seu... Agora, a respiração acontecendo, tem uma ordem. Quem fez essa ordem? Ninguém fez essa ordem. Essa ordem é a expressão da inteligência da vida acontecendo em forma de ordem. Mas é muito bonito contemplar sobre isso, porque a gente vai até assim ficar mais deslumbrado e vai honrar e cuidar mais da vida, e que é o que falta hoje para a gente, vai apreciar mais a vida, a gente vai ser mais gentil com a gente mesmo, com a vida, sabe? Olha quanta coisa acontece quando eu aprecio a ordem, naturalmente. E não tem um autor ordenando nada. A gente não tem tempo para falar sobre isso, mas se a gente entra no estudo aqui de Ishvara, que é o nome que a gente fala para Deus manifesto, que é a sua própria essência em expressão, aí é possível entender um pouco melhor assim esse funcionamento universal. Mas a ideia de autoridade realmente não cabe aqui, porque não tem ninguém fazendo nada lá, em algum lugar. Tá simplesmente as coisas acontecendo. É como que se fossem as leis da física, né? Seria mais ou menos isso.
Por exemplo, Isso. não tem ninguém mandando puxar a coisa para o centro da Terra, né? Mas isso acontece. Isso é assim, não tem como a gente... Quer dizer, tem como, né? Tesla conseguiu. Mas não seria um mecanismo natural, né? Em si, seria anular a gravidade, né? Mas como se fossem as leis da física, né? Então, é como as coisas Mas acontecem. É como se fosse a mecânica das coisas também, a sim, é quântica. como se fosse, tudo que você citou tem uma inteligência por trás. Não sei se eu entendi, você falou Tesla, né? O cientista físico gênio, né? Um avatar. Ele conseguiu. Na verdade, ele só entendeu mais profundamente a ordem das leis, entende? Então, ele foi lá e expressou isso de tal forma. E, enfim, a gente está só engatinhando no entendimento. Na verdade, é assim, não dá para entender tudo. A ordem é a coisa, por isso que é magnífico, porque transcende qualquer possibilidade de entendimento. A gente entende de um modo aqui, mas tem um limite. Sim, mas para mim clareou muito. Legal. Clareou muito agora. Muito obrigada. O Denis quer fazer a última pergunta ali, Mirro? Não sei se dá tempo. Sim, eu acho que Sim. dá uns Tem minutinhos. mais alguém também que quer falar? Pode ou levantar a mão ou colocar aqui, escrever, né? Temos mais, talvez mais uma ou duas e a gente pode fechando. Denis Denis levantou. quer ter uma segunda? Eu estava só esperando para ver se alguém ia se voluntariar aí também. A pergunta é com relação a uma questão que é difícil para mim de entender, porque eu acho que tem muitas coisas nesse estudo que são paradoxais, justamente por conta desses pontos de vista, né, relativo e absoluto. Os valores, para mim, eles têm realmente uma ligação muito direta com a ação, com a atitude no mundo. Isso a gente pensando no ponto de vista relativo. Do ponto de vista absoluto, como você colocou, tudo está certo. Como está. Como, então, escapar da armadilha de repente, assimilar esse conhecimento de um jeito simplório e falar assim, bom, então tá tudo certo do jeito que tá. Qualquer coisa que eu fizer aqui tá certo. Inclusive as coisas erradas. Então eu não preciso trabalhar os meus valores, porque tá tudo certo do jeito que tá, eu vou continuar sendo do jeito que eu sou, e aí, ao invés de eu usar o conhecimento para produzir um efeito bacana, eu uso para justificar a manutenção das coisas do jeito exatamente como elas são. Sim, legal. Muito bom. Então, vamos dizer assim, quando acontece isso, Denis, é quando o ego se apropria de uma verdade universal para o interesse pessoal dele. Isso acontece, pode acontecer. Mas é muito engraçado, porque ele não tem muita saída. Não tem muita saída, por quê? Você imagina um indivíduo aqui, e ele vem com esse papo furado, que é o seguinte, eu não preciso seguir a ordem, porque eu sou o ser e tal. E daí, quando ele faz isso, ele tem ali dentro da ordem ali do karma, e daí dá uma pedrada na cabeça dele, ele sofre. Daí ele fica fazendo ações que são incoerentes, sofrendo, mentalmente perturbado, confuso, desajustado com o campo, e ele fala assim, não, estou sofrendo, mas eu sou o ser, estou sofrendo, mas... Quem que quer viver falando assim, estou sofrendo, mas eu sou o ser? Não, eu sou o ser, eu faço tudo errado, porque o sofrimento... Não, ninguém aguenta fazer isso. A ordem não deixa. A ordem faz assim, meninão, se ajusta, senão você não vai aguentar até o dia que você não consegue nem falar, eu sou o ser mais. Você já está tanto sanguentado aí que você não consegue nem falar. Então é assim, não tem jeito, a ordem é a ordem, a gente tem que honrar, porque a ordem é a expressão do ser, que é a consciência, que é Deus, entendeu? Então é uma relação que a gente desenvolve também assim de devoção e honra, que é muito bonito, entendeu? Que é uma sacralidade, é você trazer o sagrado para a vida. Então, a apreciação da ordem, a apreciação da orquestra é bonito demais. E a gente não tem escolha, porque você
Você quer ver o bonito, entendeu? Você quer ver a beleza da vida. A gente a gente anseia pela beleza. A gente é a beleza. Então a gente quer ver aquilo que a gente é. A gente quer se reconhecer. A gente não tem muita escolha. Excelente, obrigado. Maravilhoso. O que sinto aqui, né, depois de todas essas maravilhosas palavras, é como tá tudo em ordem, né? E sinto isso no coração, assim, né, da gente ter esse reconhecimento e vem uma paz, né, com esse reconhecimento, assim, né, da gente incluir mesmo, né, as confusões que podem surgir na vida, né, até mesmo como o Denis tinha trazido o caos também fazendo parte disso tudo, né, mas percebendo a ordem, né, por trás, orquestrando. Isso acho que é isso, né, que acontece quando a gente começa a perceber essa paz, né, que nos habita. E muito especial. E também complementando aqui, me veio muito forte com essa última fala que a gente pode sim trabalhar com essa aceitação do que é e ao mesmo tempo estar aberto para feedback orgânico da vida. E quando a gente sofre é porque tem alguma coisa fora do alinhamento e que a gente pode investigar isso, pode aproveitar e falar, opa, eu estou sofrendo aqui. Eu posso tampar ele, e maquiar e falar tá tudo bem, ou eu posso aproveitar e falar, mas qual que é a fonte desse sofrimento? O que está fora do eixo? O que está, né? Qual que é a lição aqui? Então isso é muito bonito, né? E usar a sabedoria que nos é dada para a gente às vezes não tentar aprender tudo sozinho por sua conta e por isso vem essa sabedoria milenar mesmo, né, que vem para acelerar esse processo, porque se foi cada um por de sua forma, aí a gente vai demorar milênios, né, Kalin? Eu sinto que isso é a preciosidade que tem, né, nessa sabedoria assim. Então, Legal. muito grato pela presença de todos, muito grato, Kalin, pela apresentação tão clara Ô, Mirro, e eu queria só trazer uma palavra final aqui sobre esse assunto também, pode trazer sim. Uhum. porque quando a gente vê, assim, as sincronias da vida e a gente fica contente, porque é isso mesmo, essa é a ordem e tal, mas o grande ponto, assim, é quando a gente não vê sincronia nenhuma, quando tá tudo acontecendo errado, parece, quando tá sofrendo, quando tá doendo, quando não tá legal, quando eu não tô aguentando mais. E a gente ir lá no fundo do nosso ser, assim, falar, meu, eu confio que tem uma ordem maior. Porque senão fica só um discurso também, né? E eu tomo o máximo de cuidado aqui para conseguir trazer essa apresentação de maneira humilde, porque se qualquer pessoa falar palavras bonitas aí, valores, vai ser muito bonito aquilo, mas o grande lance é assim, a gente realmente viver isso no dia a dia e poder, sabe, estar assim pronto para, enfim, qualquer coisa assim que aconteça, sabe, a entrega, né? A entrega total, assim, radical, como se eu realmente me rendesse à vida e quer botar numa cruz, bota na cruz e que seja feita a sua vontade. Será que a gente consegue, sabe? Será que a gente consegue, o dia que está dando tudo errado ali, a vida está dando errado inteira, e eu falar assim, gratidão, sabe? Ok, ordem, eu honro. Então eu queria deixar assim essa pergunta, porque essa tem sido também a minha investigação de vida, assim, meu comportamento no mundo tem mudado, porque já não consigo mais ficar falando tanto também, a não ser em ambientes propícios como esse, para poder falar, porque a gente, no fundo, não tem que ficar falando muito, a gente tem que viver isso aí, né? E é incrível como, quando a gente vai investigando, a gente vê que a gente realmente não sabe nada, precisa ser muito humilde e cuidadoso, assim, com a vida, em cada ato, em cada ação, em cada movimento, para poder expressar isso que é a verdade. Então, nesse momento desafiador que o mundo passa, muita gente está passando, eu deixo essa palavra assim da gente realmente
ter muita calma e é você com você aí dentro de si, sabe? Não é mostrar para ninguém, sabe? É uma conquista, a realização é interna, sabe? Quem olha de fora não sabe nada que está acontecendo. É você que sabe. Então, ter essa confiança em você também. Você não nasceu para outra coisa. Você está aqui só para isso, só para entender essa verdade. Então, desejo que essa nossa encontro possa inspirar, pelo menos, né, a ter uma atitude positiva, firme, de seguir valores de vida, de ter uma inspiração, assim, de seguir no caminho do Dharma, de seguir esse caminho do autoconhecimento acima de tudo, sabendo que não vai ter nada no mundo que vai satisfazer. Então, que a partir de amanhã a gente arrume mais tempo para esse autoconhecimento, porque a gente sabe que o valor está aí, a vida está aí. Então, é isso. Agradecer profundamente, Miho e Yasmin, agradecer a todos aqui pelo encontro, muito bom trocar essa ideia. Espero que a gente se veja em breve. E é isso. Harion. Gratidão, gente. Só queria recomendar, assim, quem quiser aprofundar nos ensinamentos, escreva no grupo interativo ou entre em contato com a gente vai passar o contato do Kalim, ou você mesmo, Kalim, se quiser passar uma informação para quem quer entrar nesse estudo mais aprofundado. E quem quer também colocar alguma pergunta no grupo interativo pode colocar também. É isso. Gratidão por colocar mais uma peça preciosa na quebra-cabeça do Viver o Despertar. Eu acho muito importante essa parte, essa expressão sua. E a gente se vê, né, na próxima vez. Maravilhoso. Muito, muito grata por essa confiança profunda que você está transmitindo aqui, de coração. Muito especial, querido. Linda noite para todos, todas, e vamos seguir juntos aqui. Muito bom estar vendo esses rostinhos todo dia, nessa dedicação mesmo de viver, despertar. Isso é lindo, vocês são inspiradores. Nossa, boa noite. Linda noite. Boa noite.